Salve Maria, salve José. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a visão mística da confissão, descrita por Catarina Rivas. Acredito que muitos conhecem a visão que Catarina Rivas teve sobre a Santa Missa, maravilhosa. Para quem quiser, foi feito um vídeo aqui no canal explicando essa visão. Está aqui embaixo no link da descrição. E também vou deixar aqui embaixo, para quem quiser, o e-book com a narração da Catarina Rivas de toda a parte mística e espiritual da Santa Missa. É maravilhosa. Também, acredito que muitos conhecem, mas quem não conhece, vale a pena procurar o filme que foi feito desta descrição, que é o filme O Gran Milagro. Em português já foi traduzido como O Grande Milagre, ou então O Maior Milagre. É belíssimo, é maravilhoso. Vale a pena e muda completamente a forma como vivemos a Santa Missa. Mas agora então vamos falar da visão de Catarina Rivas sobre a confissão. Vamos então ver o que aconteceu. Foi num dia 8 de julho, em uma viagem de Catarina Rivas a Cozumel. Ela havia sido convidada a dar uma palestra ali. E o Senhor disse para que ela passasse uma mensagem para uma jovem que estava ali presente. E essa mensagem dizia: diz-lhe que por muito tempo esperei por este momento e espero a sua entrega. Era uma jovem que foi procurar o diretor espiritual para fazer uma confissão de vida. Quando eu lhe entreguei a mensagem que Nosso Senhor estava durante muito tempo lhe esperando, ela começou a chorar. Então o Senhor pediu que eu a ajudasse. Nós conversamos até a chegada do sacerdote. Quando eles saíam juntos de uma sala, dirigindo-se a outra para fazer a confissão, eu ajoelhei-me e pedi que o Senhor iluminasse essa confissão. Logo eu ouvi um barulho. Olhei imediatamente para o lugar da onde vinham aqueles ruídos. E era a sacada da sala em que a jovem estava se confessando. O que eu vi foi espantoso. Figuras absolutamente desagradáveis, criaturas disformes que saíam correndo e gritando e se lançavam pela sacada ao vazio. Ao eu ir ver essa janela, ver a queda, qual foi o meu primeiro impulso? Que não vi mais ninguém. Neste momento, entrou o amigo que havia pedido ao padre para que essa jovem se confessasse. E ambos pudemos ouvir claramente o ruído de correntes de ferro que pareciam rasgar o teto e as paredes. Nós nos colocamos em oração. Eu disse para ele que não tivesse medo, que aqueles barulhos e expressões eram barulhos da raiva, típicos do demônio, porque uma alma estava lhe sendo tirada. Acompanhou-me durante alguns minutos de oração e depois precisou ir embora. Eu fiquei sozinha em oração por alguns minutos, não sei quantos, e logo uma luz me fez abrir os olhos. Constatei que diante de mim havia desaparecido a parede que separava a sala em que estava acontecendo a confissão do lugar onde eu me encontrava. Não havia mais parede, então eu pude ver a jovem que estava sentada, confessando-se, porém não diante do sacerdote, mas diante do próprio Jesus. Eu não vi o sacerdote, era Jesus que havia tomado seu lugar. Eu vi o Senhor de perfil, com as mãos entrelaçadas como em oração, enquanto apoiava sobre elas o queixo. A sua atitude era de escuta atenta. E atrás da moça e perto da porta da sala estava um grupo de pessoas, entre as quais se reconhecia uma freira vestida de azul e com véu negro. Perto dela sobressaía um anjo com as asas muito grandes, uma figura majestosa, com uma grande lança na mão direita. E pensei que poderia ser São Miguel. Ao fundo, à direita de Jesus e da jovem que se confessava, eu reconheci a Virgem Maria de pé,
vestida como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com um traje que parecia de seda, cor de pérola e um manto de cor tostada, com os emblemas que essa imagem usualmente tem. Dois anjos muito altos de pé sustinham suas lanças em uma das mãos, observando de maneira atenta, assim como o anjo da porta. Estavam vigilantes e alertas, como se custodiando a Virgem, que permanecia de pé, com as mãos em oração, olhando para o céu, enquanto eles pareciam vigiar todo o recinto. Havia muitos anjos pequenos que iam e vinham, como se fossem transparentes. Em dado momento, Jesus levantou a mão direita, dirigindo a palma a certa distância da cabeça da jovem. Toda sua mão estava cheia de luz. Dela saíam raios dourados que a cobriam inteiramente com todo o esplendor, transformando-a. Eu via como o rosto da jovem penitente ia mudando, como se lhe tirasse uma máscara. Eu vi como esse rosto, que antes era duro, se transformava em um outro mais nobre, doce, pacífico. No momento em que nosso Senhor Jesus Cristo lhe dava absolvição, Nossa Senhora fez uma genuflexão e inclinou a cabeça, e todos os seres que estavam ao seu redor fizeram o mesmo. Jesus se pôs de pé, aproximou-se da penitente, e então eu pude ver o sacerdote sentado onde estava Jesus. O nosso Senhor abraçou a jovem e a beijou no rosto. Depois voltou-se, abraçou o sacerdote e também o beijou no rosto. Nesse instante, tudo se encheu de intensa luz que desapareceu, como se acendendo em direção ao teto, e ao mesmo tempo que desaparecia toda a visão, e eu me encontrava de novo olhando para a parede. Depois de me haver concedido essa experiência mística, o Senhor me falou dizendo: se soubesses como se transforma uma alma que faz uma boa confissão, todos os que estivessem próximos a ela a receberiam de joelhos, porque em virtude da graça santificante está cheia do Espírito Santo. Quando a jovem saiu da confissão, eu senti um verdadeiro desejo de me ajoelhar diante dela. Eu a abracei com todo o meu amor, pois sabia que estava abraçando a pessoa que o Senhor havia abraçado antes. Ela parecia diferente, muito mais jovem, muito mais feliz. Eu relatei tudo ao meu diretor espiritual e permanecemos ambos em oração, dando graças a Deus. À noite, o Senhor me pediu que eu me preparasse para escrever o que eu havia visto. Uma publicação dedicada ao sacramento da misericórdia, sobre a reconciliação. O delicado momento da reconciliação. Depois de 2 dias, o Senhor disse que continuaríamos com o nosso trabalho, e eu logo me vi em uma igreja, diante do grupo de pessoas que esperavam a sua vez para se confessar. Apareceram diante de meus olhos muitas sombras, com figuras que tinham corpo de gente, mas cabeças de animais. Essas enlaçavam uma pessoa que ia em direção ao confessionário, com cordas no pescoço, e na frente, enquanto isso, diziam-lhe algo ao ouvido. Logo, uma dessas sombras que acompanhavam esta pessoa se separou discretamente do resto e tomou a forma de uma mulher vestida, arrumada de maneira muito provocante, que passou diante do homem que estava para se confessar. Ele se distraiu e deteve o seu olhar nela. Aqueles seres horríveis riam a gargalhadas, muito satisfeitos. Um anjo lutava com as mãos, procurando afugentar estas feras. Então, que cena! Uma pessoa que está indo se confessar,
e muitas sombras estão atrás, enlaçando essa pessoa que queria se confessar, enlaçando com cordas no pescoço, dizendo algo ao ouvido, se apresentando sob formas e fazendo de tudo para atrapalhar a confissão, dizendo frases, são pensamentos que vão dispersando a confissão, são cenas que vão aparecendo para essa pessoa, que vão distraindo, que vão dando impureza e atrapalhando o grande dom da confissão. E ela continua a narração. Outra das pessoas que esperavam a confissão, eu vi uma jovem muito humilde. Tinha um livrinho de oração entre as mãos, e eu via que estava recolhida, lendo e meditando. As sombras se aproximaram a certa distância. Essas sombras são os demônios, mas não podiam laçá-la. Parecia que o anjo que a acompanhava era mais forte do que elas. Foi isso que eu pensei. E eu fiquei observando, e quando essa jovem terminou de se confessar, não estava mais vestida como antes. Tinha agora um traje longo, cor de pérola, quase branco, com um diadema de flores na cabeça, rodeada de 4 anjos que acompanhavam seus passos até o altar. Tinha o rosto cheio de paz. Ali se ajoelhou para rezar, certamente sua penitência, e os anjos permaneceram com as mãos em atitude orante. Então terminou a visão, e eu voltei a ver os móveis de minha casa. O Senhor me disse: acabas de ver 2 pessoas acudindo ao sacramento da reconciliação. Uma, distraída e sem prévia preparação, vai ao confessionário. Em tal circunstância, qualquer coisa que façam os demônios tem mais força. Por outro lado, a jovem que estava em oração, preparando sua confissão, pedindo assistência do céu. Por isso o demônio não pôde se aproximar dela, e o seu anjo da guarda conseguiu agir melhor em sua defesa, porque ela o invocava. E Nosso Senhor acrescentou: todos deveriam rezar pelas pessoas que vão se confessar, para que façam uma boa confissão, pois pode ser a última confissão de sua vida. Fez-me então compreender que todas as pessoas que ficavam na igreja também poderiam ajudar com as suas orações, intercedendo pelo confessor e por quem vai se confessar. Assombrei-me que pedisse orações em favor do confessor, já que dias antes eu mesma tinha visto que era Jesus quem perdoava no lugar do sacerdote. E o nosso Senhor disse: certamente que precisam de orações, também estão expostos às tentações, às distrações, ao cansaço. Recorda-te que são seres humanos. Quantas lições, quantos aprendizados desta visão mística da confissão. Muitas. Aqui embaixo está disponibilizado este relato para quem quiser baixar, ler, reler, compartilhar. Compartilhe muito esta visão da Catarina Rivas. Compartilhe, está também no grupo do Telegram, Ricardo Pio Maria. E quantas lições. Devemos entender que a confissão é um fato místico em que o Padre é a própria pessoa de Nosso Senhor. Nosso Senhor está em persona nele, na confissão. Quantos erros daqueles que dizem que não vão se confessar porque o Padre é somente humano. Quanta besteira, que perigo para a alma, que tristeza. É o próprio Nosso Senhor que está lá atuando. Sim, o Padre é uma pessoa, como Nosso Senhor disse, exposto a tentações, distrações e cansaço, mas no momento da absolvição é Nosso Senhor que está lá. Por isso o Padre diz: eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é o próprio Nosso Senhor que está absolvendo. Então, nós devemos saber que a confissão é algo místico, que é o próprio Nosso Senhor que está confessando, e que lá, durante a confissão e a preparação, é a verdadeira batalha.
Nossa Senhora está também presente durante a confissão. Os anjos também estão presentes. Toda a luta para confessar. Por isso que muitos acabam não confessando. Quantas desculpas não aparecem? Essas desculpas são os demônios que vão colocando no coração da pessoa para que a pessoa não confesse. O demônio vai inventando as mais diversas armadilhas, desde esta, falando para não se confessar porque o padre é somente um homem, até tantas outras. Olha, está muito difícil, olha quantos problemas, olha, vamos esperar para confessar com outro padre, olha, e vai colocando desculpas, empecilhos, até que a pessoa desanime e não confesse mais. O demônio faz de tudo para impedir que uma alma se confesse, porque ele sabe a grande transformação, profunda transformação que acontece após a confissão. Nós vimos agora relatos de como a pessoa sai de fato transformado pela confissão. Então o demônio, sabendo disso, tenta fazer de tudo. Em toda preparação, o demônio tenta impedir ou atrapalhar que a pessoa consiga de fato se confessar. Por isso é muito importante ter uma boa preparação, sabendo da luta espiritual que é. É muito importante que se faça um exame de consciência antes, não se confesse de qualquer jeito, mas de fato que se pense, que se arrependa, que se faça propósito de mudança dos pecados que vão ser confessados. Rezar ao Espírito Santo para lembrar quais são os pecados que devem ser confessados, pedir o auxílio do anjo da guarda. Nós vimos aqui neste testemunho como que os anjos são presentes em todo este momento. Rezar sempre para o nosso anjo da guarda e intensificar nossas orações durante a confissão, para que os anjos nos ajudem. A nossa preparação deve ser bem feita. Nosso Senhor mostrou para Cataliva como é diferente, qual a diferença que existe entre a alma que não se prepara e como que ela não se prepara, cada vez mais vai perdendo força a sua confissão e cada vez mais ela vai sendo induzida às tentações do demônio. E como que a alma que está constantemente com seu anjo da guarda consegue tirar muito mais proveito. São lições que nos mostram como a confissão é uma luta espiritual e devemos estar com o nosso anjo da guarda, preparar muito bem nossa confissão e fazer com o nosso coração, buscando uma resolução. E aqui também uma lição que é pouco falada, pouquíssimo se vê falando sobre isto. Como é importante rezar, que possamos rezar todos os dias para as pessoas que estão se confessando, para que façam uma boa confissão. Porque pode ser a última de sua vida, a salvação de sua vida pode estar aí, a salvação de sua alma pode estar nessa confissão. Então que todos os dias possamos fazer uma oração para essas pessoas que estão indo confessar. Nem se for uma Ave Maria, faça essa resolução. Eu vou rezar todos os dias uma Ave Maria por todas as pessoas que estão se confessando hoje, para que façam uma boa confissão. E também pelos confessores, pelos padres. Dedique pelo menos uma Ave Maria, se for possível, acrescente no seu terço, no seu rosário, na sua comunhão. Acrescente essa oração, mas pelo menos uma Ave Maria, que nós possamos tirar deste testemunho muitas lições para a nossa vida, possa transformar a nossa confissão, o nosso modo de confessar. Aqui embaixo também está na descrição um exame de consciência bem detalhado, para que a gente possa estar constantemente fazendo uma confissão muito séria, né? Buscando o máximo, com o máximo possível de cuidado, confessar os nossos pecados, descobrir o que são os pecados, quais são os pecados que já nós cometemos, confessar qual a quantidade de vezes, confessar as circunstâncias, para que seja uma boa confissão, para que nós possamos estar em estado de graça. Nesses tempos difíceis que vivemos, complicados, a confissão é uma grande arma, devemos estar em estado de graça. Este aqui é o testemunho, então, da Catalina Rivas. Baixe esse testemunho e compartilhe.
Está aqui na descrição do vídeo, também está no Telegram Ricardo Pio Maria. E também compartilhe este vídeo. A confissão muda a alma, muda completamente a vida da pessoa, para que as pessoas possam ter noção do que é confissão e busquem a confissão com muito mais amor, com muito mais seriedade e também com muito mais frequência. Muitos só confessam durante uma vez no ano, né? Antigamente, antes de tudo que estamos vivenciando, era uma vez, geralmente, né, na quaresma. Agora, muito menos, muito menos. Então, que nós possamos ter uma seriedade para a confissão. Que pelo menos confessemos uma vez por mês, mas se pudermos mais, a cada 15 dias. E que nós possamos cada vez mais ter a ajuda do nosso anjo da guarda, de Nossa Senhora, de São José, para que possamos cada vez fazer mais boas confissões e ajudar também para que outras pessoas possam também se confessar bem. E não basta somente se confessar, é preciso se confessar bem e possamos estar cada vez com a nossa alma mais limpa e mais preparada. Salve Maria, salve José.